Olá, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez em mais uma aula bem resumida. Hoje nós falaremos a respeito do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH. Ainda é pouco difundido, a respeito desse transtorno, poucas pessoas fora da área da saúde conhecem. Nós estamos aqui para trazer um pouco mais de informações básicas a respeito desse transtorno, para tornar um pouco mais comum e conhecedor para todos. Eu sou Roberta, sou enfermeira pela Faculdade Estácio de Sá de Goiás, sou especialista em saúde mental e também em liderança executiva e gestão empresarial, e atualmente eu sou gerente de enfermagem na Pax Clínica Psiquiátrica. O que é o TDAH? É um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é as iniciais TDAH, e é um transtorno neurobiológico de causas genéticas, como a maioria dos transtornos, que aparece na infância e frequentemente acompanha o adulto por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sinais de desatenção, inquietude, impulsividade e também, às vezes, é chamado por DDH, que é apenas o distúrbio do déficit de atenção. Ele é reconhecido oficialmente por vários países, também pela Organização Mundial de Saúde. Ocorre, ele é muito mais comum em crianças e adolescentes, que são normalmente encaminhados para serviços especializados, e ocorre em 5% das crianças em várias regiões diferentes do mundo em que já foi pesquisado. Em cerca de 2,5% dos casos, o transtorno acompanha o indivíduo na vida adulta. E embora os sintomas da inquietude sejam mais brandos, ainda persiste o da ansiedade, Ainda segundo os estudos, o TDAH é mais frequente em meninos do que em meninas. A incidência é maior no sexo masculino. Antigamente acreditava-se que o TDAH era uma etapa a ser superada naturalmente no fim da adolescência, mas a partir lá dos anos 80, se percebeu que cerca de 65% das crianças diagnosticadas continuavam com sintomas também na fase adulta. Esses sintomas, é claro que eles se modificam ao longo da vida e também se modificam muito de pessoa para pessoa. A hiperatividade é um sintoma que mais regride. Normalmente na infância ele é mais agudo, mais latente, e com o passar dos anos ele é substituído apenas por uma energia nervosa. Mas não deixe que o indivíduo fique parado por muito tempo no mesmo lugar ou que esteja em uma eterna tensão. Os sintomas, eles normalmente são identificados na infância, e o primeiro diagnóstico geralmente é feito nos colégios, onde as crianças começam a ser observadas mais de perto por profissionais, e aí eles costumam identificar esse desinteresse da criança, um desinteresse bastante expressivo, a falta de atenção nas atividades desenvolvidas no colégio, a inquietude e também a impulsividade. Os sintomas, alguns exemplos, a gente pode citar aqui. Não conseguem manter a atenção nem mesmo em jogos e brincadeiras. A criança ela fica tão agitada, tão inquieta, que nem mesmo os jogos ou alguma brincadeira que seja interessante consegue causar calmaria, A criança normalmente apresenta não ouvir quando alguém lhe dirige a palavra, ou perde constantemente os seus pertences por falta de atenção, esquece onde colocou, não dá muita atenção para aquele objeto, pode deixar cair, não pega de volta.
costuma interromper normalmente atividades alheias e tem dificuldades de esperar a sua vez, costumam ficar interrompendo as pessoas, né? Exatamente pela questão da ansiedade, da inquietude. São propensas a se acidentarem com frequência, também pela falta de atenção. Então existe também uma falta de cuidado. As causas costumam ser a hereditariedade, como a gente já tinha falado a respeito, né, da genética, então por conta disso a hereditariedade. Substâncias que são ingeridas ao longo da gestação, como a nicotina e o álcool, também prejudicam a criança, né? E consequentemente causa alguma consequência. O sofrimento fetal também é uma das causas, e os problemas familiares, eles podem agravar o quadro de uma pessoa que possui o transtorno, né? O TDAH, mas não causa esse transtorno. É interessante relembrar isso, interessante trazer, né, para vocês. Porque a pessoa, quando ela fica um pouco mais desestabilizada por problemas da família, é normal uma inquietude maior, até em quem não possui o transtorno, né? Então, nas pessoas que possuem um transtorno, ele também vem mais à tona. Existem 3 tipos de transtorno de déficit de atenção com a hiperatividade. O predomínio de sintomas de atenção, que normalmente eleva a taxa de prejuízo acadêmico, né, nas escolas, colégios, faculdades. A pessoa normalmente tem um sintoma de atenção mais limitado, então isso dificulta muito. Tem um predomínio de sintomas de hiperatividade e impulsividade, as taxas de rejeição e impopularidade frente aos colégios são altas, né? E tem o misto ou combinado, que é a junção dos dois, que tanto eleva a taxa de prejuízo acadêmico, quanto a maior presença de sintomas dessas condutas. Eu tenho um exemplo aqui para trazer para vocês, de um rapaz que ele possui o transtorno de déficit de atenção e ele já fez 10 cursos acadêmicos diferentes. Então, assim, ao longo da vida, para vocês compreenderem as dificuldades que a pessoa que possui esse tipo de transtorno tem. Existe lado bom e lado ruim do TDAH. O lado bom é que ele deixa o indivíduo mais enérgico, né? Tem uma grande expressividade corporal e verbal, tem talentos muito criativos, latentes, né? Pintura, música, criação de histórias, são inovadores, são interessados em diversos assuntos, né? Normalmente são pioneiros, dispostos a correr riscos. A capacidade de hiperconcentração em uma atividade de interesse. Esse caso é um caso bastante esporádico, né? Que em vez de o déficit de atenção acontecer, acontece a hiperconcentração, mas apenas se for uma atividade de interesse desse indivíduo, né? Existe também a grande afetuosidade, demonstrando a gentileza e o comportamento generoso. Normalmente são muito gentis, né? As pessoas que possuem esse transtorno gostam muito de ajudar, de colaborar e frequentemente demonstram também uma inteligência acima da média. O lado ruim é que possui grandes dificuldades para transformar, né, suas grandes ideias em ação. Então, normalmente tem inúmeras boas ideias, mas não consegue colocá-las em ação, né? Tem muita dificuldade. O humor é volúvel, então passa muito rápido da alegria para a tristeza. Então fica mais entristecido, tem pouca tolerância à frustração. Normalmente quando algum programa, quando algum projeto não dá certo,
Então fica mais agitado, mais nervoso, né? Porque não conseguiu realizar dada coisa, dada tarefa. Tem uma desorganização e um mau gerenciamento do tempo, né? Exatamente pela questão da inquietude, da ansiedade, atrapalha bastante nessa questão da organização. Tem muita necessidade de adrenalina, né? Exatamente por isso que se corre muitos riscos desnecessários, porque quer viver aquele momento, né? Quer viver aquela situação com a adrenalina à flor da pele. A impulsividade também podem criar inimizades, podem pedir demissão, serem demitidos, se divorciar, romper namoros, noivados e casamentos com maior facilidade, exatamente pelo fato da impulsividade, não tem um controle muito grande sobre o transtorno, né? Então, existem essas impulsividades que ocasionam, né, esses transtornos na vida do indivíduo. E tem também uma maior chance de abuso de substâncias, no caso de cigarro, álcool e outras drogas ilegais. O diagnóstico normalmente, né, é feito pelo psiquiatra. Normalmente o indivíduo precisa apresentar necessariamente, em uma média de 6 meses, esses sintomas. Então, né, tem que constar a desatenção e a hiperatividade, e no mínimo 6 sintomas, e devem manifestar isso em 2 ambientes diferentes, né, para conseguir observar o indivíduo em diferentes locais, com diferentes pessoas, o tipo de reação que ele vai produzir diante da situação, e por um período mínimo de 6 meses também, porque às vezes pode ser uma questão apenas de estresse, né, que o indivíduo está passando naquela fase, naquele momento, e isso pode dificultar o diagnóstico. Então, para que não exista isso, né, esse acompanhamento apenas em uma fase de turbulência realmente da vida de qualquer indivíduo, então é que é necessário que se faça esse acompanhamento mínimo de 6 meses para verificar se tudo continua igual ou se tem realmente esse tipo de alteração ou se o indivíduo está sendo movido apenas pela situação. E o tratamento, né? Por não se considerar uma doença, é um transtorno, né? Esse tipo de tratamento, ele é possível através de ajudas com as equipes multiprofissionais, né? Psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, pedagogos e outros profissionais, tanto da área da saúde quanto da área da educação, que inicialmente é onde consegue identificar melhor na criança, né? Hoje, com o avanço tecnológico da medicina, pode-se observar diversas formas de tratamento que o transtorno não se desenvolva, para que o transtorno não se desenvolva tanto, né? Então, as crianças normalmente conseguem levar uma vida dentro do normal, né? Se medicadas, se acompanhadas. A família também é necessário que se tenha um acompanhamento para que aprenda a lidar com as dificuldades do transtorno diante de algumas situações. E as comorbidades. Os hiperativos que buscam tratamentos especializados, mais de 47% possuem também algum tipo de outro transtorno. Normalmente é combinada, né, com algum outro transtorno, metade da população que possui o TDAH, e normalmente é a depressão, ansiedade ou transtorno de aprendizagem. E temos aí com maior incidência a ansiedade, né, e seguido da depressão e após o transtorno de aprendizagem nessas porcentagens. Dependendo da comorbidade, o tratamento medicamentoso muda e o acompanhamento psicológico se torna ainda mais necessário. Então, se o grau do transtorno for um pouco mais agravado, é mais interessante ainda, né, que se tenha esse acompanhamento profissional do psicólogo e também com o psiquiatra para que se regule normalmente
as taxas medicamentosas utilizadas para controlar o transtorno. Temos aqui uma grande figura, né, Bill Gates, que ele é portador do transtorno, e aqui tem até uma fala interessante dele que diz: tente 1, 2, 3 vezes e, se possível, tente a quarta, a quinta e quantas for necessário. Só não desista nas primeiras tentativas. A persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça aquilo que a maioria não faz. Nessa própria fala dele, é interessante que se pode notar a dificuldade que ele tem, né, para persistir na tarefa. Então ele cita: faça quantas vezes for necessário, mas persista, né? A persistência é amiga da conquista. É interessante que conheçamos cada vez mais a respeito dos diversos transtornos que rondam, né, a nossa sociedade, para que sejamos cada vez mais livres de preconceito e possamos contribuir e ajudar a sociedade, amigos, familiares, e que sejam os nossos próprios pacientes que portam algum desses transtornos. Desejo muito obrigada, foi um prazer estar com vocês.